Olá, irmãos! É muito bom termos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui no nosso canal para ouvirmos a palavra de Deus, para louvarmos ao nosso Deus. Certamente hoje o Senhor falará aos nossos corações através da sua palavra que será anunciada e através dos louvores que estarão sendo entoados. Vamos fazer uma oração, logo após nós vamos ouvir alguns louvores e aí então ouviremos a palavra de Deus. Amado Deus e Pai, obrigado por este dia tão especial que o Senhor nos deu. É um dia especial porque é o dia que o Senhor preparou para nós. Pedimos que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, abençoe e cuide de cada um de nós, ó Pai, dos nossos irmãos que fazem parte da nossa igreja, que nós possamos estar sempre, ó Deus, debaixo dos teus cuidados, sendo amparados e sustentados pelo Senhor. Obrigado pelo privilégio e oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, que ela possa falar profundamente aos nossos corações. Abençoe as nossas vidas através da mensagem e dos louvores que vamos ouvir agora. Oramos assim em nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Olá, irmãos! Como é bom estarmos juntos, pelo menos em parte, presencialmente e digitalmente, para compartilhar da palavra de Deus. A vida revela surpresas para nós. Ficamos abismados, assustados, eufóricos, realizados, entristecidos, angustiados, enlutados, comemorativos e esperançosos. Cada um desses sentimentos nos foi apresentado em Eclesiastes em forma de ciclos, ali no capítulo 3, que iniciam e terminam, mas que estão interligados nesse momento único que nós chamamos de vida. Entretanto, não podemos deixar de perceber que, apesar desses ciclos da vida, todos eles estão sob o controle absoluto do Senhor. Davi mesmo reconhece isso quando ele exclamou no Salmo: "O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos." Salmo 138, verso 8. Poderíamos ainda olhar para outros textos, mas esta não é a minha intenção. Nesses últimos meses, tenho pessoalmente contemplado alguns salmos que retratam as alegrias e as dificuldades da vida. Mas mais do que observar as expressões que retratam muito dos nossos sentimentos, está a expressão de fé. Portanto, a vida e a fé, elas estão interligadas ao curso da nossa jornada dentro dos nossos maravilhosos, misteriosos e misericordiosos planos de Deus para nós, como todo soberano que é. Deixe-me levá-lo então a pensar nesse momento: a sua vida tem sido guiada por uma fé viva e verdadeira? Que tipo de fé tem direcionado a sua vida? Existe uma equivalência entre as ações de fé e a sua vida? Eu creio que essas indagações nos preparam para a análise do texto, que eu gostaria de abordar, que se encontra em Mateus capítulo 8, dos versos 5 a 13. Vamos lê-lo? Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: "Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento." Jesus lhe disse: "Eu irei curá-lo." Respondeu o centurião: "Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo ficará curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um, vai, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz." Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: "Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes." Então Jesus dirigiu-se ao centurião: "Vá, como você creu, assim também acontecerá." E na mesma hora o seu servo foi curado. Olha, que episódio marcante. A vida se manifesta quando a fé se firma sob o objeto correto. É comum ao longo da história encontrarmos eventos os quais descrevem a fé tendo sido depositada no objeto errado e assim levando os homens a experimentar o horror da vida. Não importa se esse objeto é uma filosofia, um movimento ou até mesmo um outro homem mortal. Por mais que sejam regidos por boas intenções, lógicas e ideais sublimes. Essa também é a mesma mensagem nos louvores encontrados no livro de Salmos. A plenitude da vida se manifestando quando a fé se firma sobre o objeto correto. Por onde anda a sua fé? Por onde ela o tem levado a viver? Retornando à análise desse texto no Novo Testamento, devemos perguntar: o que ele nos revela?
Primeiramente, ele nos revela que a vida é composta por situações inesperadas e conflitantes. Ou, como nossos avós nos ensinaram, a vida não é um mar de rosas. Afinal, até a rosa, apesar da sua beleza e perfume, traz consigo espinhos. O próprio Senhor, no seu sermão mais famoso, afirmou: o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, verso 34. O texto do Evangelho de Mateus que consideramos sintetiza os problemas da vida nas principais áreas dela. Vejamos, a vida nos traz situações inesperadas na área da saúde. É os versículos 5 e 6. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. O centurião era um oficial romano que liderava 100 soldados do exército. Todos os centuriões mencionados nos evangelhos e no livro de Atos eram homens de caráter e de grande senso de dever. No Império Romano, os escravos não contavam. Ninguém se importava se ficavam doentes, se morriam ou viviam. O escravo não era melhor que com uma outra coisa. Ele não tinha direitos legais e o seu senhor podia e tinha plena liberdade de tratá-lo bem ou mal conforme quisesse. Mas independente de ser um escravo ou um senhor, no tempo do Novo Testamento, as doenças proliferavam de uma forma abundante e a ciência médica como a conhecemos hoje não existia. Se uma pessoa sobrevivesse a uma doença grave, normalmente era porque a doença tinha cumprido o seu ciclo ali. Fossem ou não fatais, a maioria das doenças causava muita dor e sofrimento, porque não haviam muitos remédios naquela época. As vítimas frequentemente ficavam marcadas por cicatrizes, deformidades, mutiladas ou debilitadas de alguma maneira pelo resto da vida. As pragas, algumas vezes, eliminavam aldeias, cidades ou até mesmo regiões inteiras. A lista de doenças era grande e a expectativa de vida naquela época era muito curta. Assim como hoje, as doenças eram uma causa inesperada no curso da vida. Observe o sofrimento descrito deste servo pelo centurião. Meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Por isso, alguns salmos descrevem a doença como uma possibilidade para a morte. Hoje, mesmo cercados por toda esta tecnologia e conhecimento médico, ainda padecemos em nossos corpos. Eu gostaria de aplicar a sua saúde ou dos seus entes queridos tem trazido algum tipo de sofrimento para você? Saiba que isso faz parte da vida. Outro problema da vida a ser considerado no texto do Evangelho de Mateus revela que a vida nos traz situações culturalmente inesperadas. É a primeira parte do versículo 8. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Este texto revela alguns conflitos culturais bem interessantes. Comecemos por analisar a questão cultural da classe social. Afinal, nós temos essencialmente um homem importante, um soldado, um graduado e um escravo. Como afirmei antes, no Império Romano, os escravos não contavam. Ninguém se importava se ficavam doentes, se morriam ou vivessem. É evidente que este centurião era um homem incomum, porque ele amava o seu escravo, como se observa no texto correspondente desta mesma passagem em Lucas, capítulo 7, o versículo 2. Ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Lucas capítulo 7, verso 2.
É possível que este tenha sido o sentimento que é totalmente incomum e inesperado, que moveu Jesus em atender o centurião que foi a ele pela primeira vez. Mas este escravo teve o diferencial em sua vida por ser estimado pelo seu Senhor. Entretanto, apenas a estima não os tornava iguais naquela sociedade e isto era um problema. Outra questão cultural pode ser observada quando o centurião diz ao Senhor. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. No versículo 8. Por isso, o texto paralelo de Lucas indica que ele utilizou mensageiros que eram judeus para procurar Jesus. Diz o texto: ele ouviu falar de Jesus e enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Está aí o versículo 3 de Lucas, capítulo 7. Aqui, o problema cultural se reveste de um caráter racial. Culturalmente, os judeus se consideravam uma raça superior, por causa do seu relacionamento peculiar na aliança com o Senhor. Eles eram o povo escolhido. Eles eram privilegiados pelo simples nascimento e assim eram herdeiros do reino de Deus. Para eles, sua nacionalidade era garantia de salvação. Por isso, não poderiam se misturar com outras raças. Ainda hoje, enfrentamos muitas situações por questões raciais. Diante disso, sou levado a pensar: enfrentamos em nossos dias muitos problemas causados por diferentes tipos de questões culturais. Estas situações são causadas por este prisma multicultural que criamos e nem nos damos conta da existência deles. Por isso, então, eu pergunto: você tem enfrentado algum problema pelo fato de ser você? Se você tem esse problema, então saiba que isso faz parte da vida. Um último problema da vida a ser considerado no texto do Evangelho de Mateus revela que a vida traz situações com desilusões religiosas. Versículos 11 e 12. Diz o texto: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O Senhor Jesus revela com essas palavras as desilusões encontradas nas religiões. Ele diz que em seu reino vindouro, os gentios viriam de todos os lugares do mundo para desfrutar da comunhão, enquanto que os judeus, por nascimento, que professavam conhecer o Deus como rei, mas que nunca se converteram, seriam então deixados de fora. Estes certamente estavam convictos de que a sua religiosidade os deixaria no ápice da sua vida espiritual. Assim, o Senhor Jesus censura de uma forma muito dura. Ele diz: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Lucas capítulo 11, verso 42 e 52. Assim como no passado, o evangelicalismo hoje tem criado um novo segmento denominado evangélicos não praticantes. Este novo segmento foi apontado por dados levantados pelo IBGE e divulgado na revista Isto É, onde se lê ali: os evangélicos de origem que não mantêm vínculos com as crenças saltaram em 6 anos, de insignificantes 0,7% para 2,9%. Em números absolutos,
São 4 milhões de brasileiros a mais nesta condição. E é cada vez maior a circulação de um fiel por diferentes denominações, ao mesmo tempo que decresce a lealdade a uma única instituição religiosa. Este, meus irmãos, é o relato claro da desilusão religiosa que enfrentamos em nossos dias, de modo que personalidades religiosas, independente de suas práticas, estão no centro de escândalos de diferentes naturezas e até mesmo legais. Pense comigo, você é alguém desiludido religiosamente? Se você é, então saiba que isso faz parte da vida. Seria muito triste se o texto em análise de Mateus terminasse assim. Entretanto, ele revela que a fé enfrenta situações inesperadas e conflitantes da vida. Observe que o texto demonstra que a fé solucionou as situações inesperadas da saúde durante a vida. Versículos 5, 6 e 8, a segunda parte. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo ajuda. E ele disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Os rabis judeus, como os ministros atuais, os pastores, presbíteros, com frequência eram convidados a orar pelo doente. Mas não é o que está acontecendo aqui, pois o centurião está implicitamente pedindo a cura e não oração pelo seu servo doente. Certamente esse centurião tomou conhecimento de um outro episódio que foi registrado em João capítulo 4, quando Jesus, estando em Caná, cura o filho do oficial do rei que estava na cidade de Cafarnaum, são cerca de 15 quilômetros de linha reta, ou como alguns estudiosos acham que por estrada levaria quase que 40 quilômetros. Foi a cura anterior do filho do oficial, em João 4, que certamente fortaleceu a fé do centurião nesta ocasião, a ponto de procurar Jesus que retornava a Cafarnaum. O evangelista Mateus certamente desejava passar uma mensagem muito clara aqui. Nosso irmão William MacDonald comenta: a fé do centurião gentio é mostrada em contraste com a falta de receptividade dos judeus. Se Israel não reconhecer seu rei, os pagãos desprezados reconhecerão. Por isso, o Senhor Jesus destaca a fé deste homem sem igual. Ao ver isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Versículo 10 de Mateus 8. Esse tipo de confiança foi demonstrado historicamente na vida do povo de Deus. Davi, em seus salmos, destacou consequentemente ou constantemente a necessidade de fé no Senhor Deus que os levava à obediência. E esta é a mesma afirmação que Paulo faz em Romanos. Ele diz: recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Romanos 1 e 5. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas todo aquele que crê prova sua fé pela obediência. Esta é a ênfase de Hebreus capítulo 11. E este foi precisamente o exemplo empregado pelo centurião ao Senhor aqui. Ele disse: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, ele diz no versículo 9. Gostaria que você pensasse: você se sujeita pela fé ao Senhor todos os dias de sua vida, mesmo nos dias de doenças, da crise da saúde? Sabe que isto é necessário para a sua vida. O texto demonstra que a fé enfrentada nas situações inesperadas e conflitantes da vida revela que a fé solucionou os problemas culturais da vida. É o que diz o versículo 7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo.
Esta simples sentença quebrou toda a barreira cultural que se apresentou aqui no texto. Para Jesus não há diferença de classes sociais ou raciais. Ele iria curar um escravo na casa de um gentio. Jesus demonstrou esta verdade ao se revelar como Messias para uma mulher que era desprezada, ao perdoar o adultério de outra pecadora, ao tocar e curar leprosos, ao abençoar com a ressurreição a vida do filho de uma viúva, ao abençoar as crianças que eram negligenciadas, ao ser recebido em casa de um traidor e cobrador de impostos ou a um homicida ali aos pés da cruz. Jesus afirmou sobre o seu ministério: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Lucas 19:10. Entretanto, é preciso ter fé para que estas barreiras culturais sejam quebradas. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Ele buscou. As barreiras culturais são difíceis de serem quebradas, pois estão entranhadas em nossa essência. Contudo, o Senhor, pela fé nele, mudou esta essência. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, como diz Efésios, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Efésios capítulos 2, 15 e 16. Pense comigo. Você entende que pela fé não existem mais diferenças culturais? Que somos todos um? Isto é necessário para a vida. O texto demonstra que a fé enfrenta situações inesperadas e conflitantes da vida, revelando que a fé solucionou os problemas das desilusões religiosas. Versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vai, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Mateus 8:13. Que maravilhosa expressão! Como você creu, assim lhe acontecerá. Não existe nessa afirmação nenhum pré-requisito ou feitos a serem realizados ou qualquer imposição. Não existem exigências de ordem religiosa, mas uma ação de confiança no objeto de fé correto. Como Pedro disse: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Por isso a censura contumaz do Senhor Jesus aos judeus que estavam presentes nesse episódio que Mateus descreve. O Senhor Jesus disse: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versos 10 a 12. Meus irmãos, a fé precisa do objeto certo para que possa ser real. Afinal, ela poderia ter sido colocada em um médico ou nos remédios. Ela poderia ter sido colocada no fato da presença do rabino junto ao doente. Ela poderia ter sido colocada num contexto de obras e de serviços. Mas isso de nada adianta. A fé ela precisa estar no objeto correto, Jesus, pois Ele, como Senhor, é capaz de curar todas as doenças. Ele, como Senhor, quebra os paradigmas culturais humanos. Ele, como Senhor, revela a verdade acerca do seu reino, pois é o Messias, o Salvador. Pense comigo, você crê simplesmente em Jesus ou está subordinado a algum tipo de religiosidade? Saiba que crer em Jesus é necessário para a vida. Pessoalmente, é difícil para mim esquecer dos Salmos, nos quais nós observamos as mais diversas situações da vida, as mesmas que nós enfrentamos ainda depois de milênios.
A vida, de fato, é a mesma. Então, a solução continua a mesma. A plenitude da vida, meus irmãos, se manifesta quando a fé se firma unicamente em Jesus. Davi expressou esta verdade ao cantar: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Salmo 23, 1. Paulo, ao escrever: porque sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1 e 2. Por isso, nós podemos louvar ao Senhor, o Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele, e opera em vós o que lhes é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Que nossa fé depositada na pessoa de Cristo Jesus possa de fato nos ajudar a enfrentar as situações inesperadas da nossa vida e que esta fé nos leve à compreensão do seu controle perfeito sobre cada detalhe da nossa vida. Que Deus os abençoe. Amém. Muito bem, acabamos de ouvir a mensagem da Palavra de Deus, certamente uma mensagem que vem de encontro às nossas necessidades e uma mensagem que traz conforto e consolo aos nossos corações. Nós vamos estar fazendo uma oração, logo após nós vamos estar ouvindo mais um louvor e aí então estaremos encerrando essa nossa transmissão. Obrigado a Deus pela Tua Palavra que foi anunciada nesta manhã para as nossas vidas, que ela possa produzir frutos em cada um de nós, ó Pai, e que nós, através de uma entrega total ao Senhor, possamos viver de acordo com a Tua vontade. Abençoe os nossos irmãos e todos aqueles que estiveram diretamente ou indiretamente envolvidos nessa transmissão. Que o Senhor possa estar dando ânimo e disposição para que cada um continue a ser usado pelo Senhor. E os nossos irmãos que puderam ouvir e participar deste culto, possam ter sido abençoados pela Tua Palavra. Oramos assim, gratos em nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada e assim teremos entre nós união. Quando as crises nos rodeiam, sombras logo vêm, mas orando contristados, o sol nos brilhará. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada e assim teremos entre nós